3 horas antes de morrer, Michael Jackson estava ensaiando, sorrindo, dançando, as câmeras gravavam tudo, a equipe aplaudia e ninguém, absolutamente ninguém, viu o que estava acontecendo por dentro. Esse é o detalhe que ninguém consegue engolir direito. Não foi a morte que chocou o mundo. Foi perceber que a vida inteira dele foi assim. Um sorriso na frente, um abismo por trás. E bilhões de pessoas olhando, sem enxergar nada. Você já fez isso? Já sorriu num dia em que queria sumir? Já respondeu "tô bem" quando estava completamente despedaçado por dentro? Então você já entendeu mais sobre Michael Jackson do que qualquer manchete de jornal jamais conseguiu explicar. Seja bem-vindo. Que a paz de Deus envolva o seu coração agora e que os bons espíritos que caminham ao seu lado estejam aqui nesse momento, junto com você. Hoje a gente não vai falar só sobre Michael Jackson. Hoje a gente vai falar sobre missão, sobre dom, sobre o peso de carregar uma luz que o mundo quer usar antes que você entenda o que ela significa. E se você sente, no fundo do peito, que veio aqui para fazer algo importante, mas a vida pesou demais no caminho, esse vídeo é para você. Escreve aqui nos comentários: "Eu aceito a luz". Eu quero saber que você está do outro lado dessa tela, mas antes de qualquer coisa, eu preciso te dizer uma coisa importante, rápido, do coração. Esse vídeo não é uma sessão espírita, não é revelação mediúnica. Nenhum médium recebeu mensagem de Michael Jackson, e qualquer canal que afirme isso está te enganando. O que a gente vai fazer aqui é diferente e mais honesto. A gente vai olhar para a vida de Michael Jackson com os olhos que a doutrina espírita nos deu, com o que Kardec ensinou sobre missão, sobre karma, sobre a lei de causa e efeito, com o que Chico Xavier repetiu a vida inteira, que nenhuma alma está perdida e que nenhuma queda é a palavra final sobre ninguém. Não vamos defender Michael, não vamos condenar Michael. Vamos entender, com responsabilidade, com cuidado e com amor, porque é isso que o Espiritismo pede da gente. Não julgamento, não idolatria, reflexão. E sabe o que é bonito nisso tudo? Que enquanto a gente reflete sobre a vida dele, alguma coisa na nossa própria vida começa a fazer mais sentido. Isso acontece sempre. Quando a gente para olhar para a dor do outro com compaixão de verdade, a gente acaba encontrando uma resposta que estava procurando para si mesmo faz tempo. Então fica. Porque o que vem a seguir vai te pegar de surpresa. A gente precisa voltar. Não para o palco, não para os holofotes. A gente precisa voltar para uma criança. Gary, Indiana, 1960. Se você nunca ouviu falar dessa cidade, saiba uma coisa. Ela não é o tipo de lugar que aparece em cartão postal. É uma cidade industrial, dura, com cheiro de aço e poeira. Uma cidade onde a maioria das crianças aprende desde cedo que a vida não veio para ser fácil. Foi aqui que Michael Joseph Jackson nasceu, o 8º de 9 filhos. Numa casa pequena, com paredes finas e um pai que tinha um sonho, e usou os filhos para realizar esse sonho. Joseph Jackson não era um monstro, era um homem do seu tempo, criado numa América cruel com homens negros, que aprendeu que sobrevivência se conquista com disciplina e trabalho. O problema é que ele confundiu disciplina com controle e confundiu talento com produto. Desde pequenininho, Michael cantava, dançava, imitava. Tinha uma sensibilidade absurda para música, aquele tipo de coisa que você não ensina, que já vem na alma. E o pai viu isso, viu cedo. Com 6 anos, Michael já estava no palco. 6 anos. Pensa nisso por um segundo. Com 6 anos, o que você fazia? Brincava, corria, tinha medo do escuro, chorava quando caía. Não sabia o que era responsabilidade, nem pressão, nem expectativa. Michael, com 6 anos, já sabia o que era errar na frente de uma plateia. Já sabia o que era o olhar de desaprovação do pai depois de um ensaio. Já sabia que o amor em casa tinha uma condição, e essa condição era a performance. Não havia espaço para fraqueza, não havia espaço para infância, e é aqui que a espiritualidade começa a fazer sentido nessa história, porque o espiritismo ensina que a gente escolhe as condições em que vai reencarnar, que a alma vem com um propósito,
e que as dificuldades do começo da vida muitas vezes fazem parte do caminho necessário para que esse propósito se cumpra. Isso não significa que a dor era justa, significa que a dor tinha uma função. Mas uma criança não sabe disso. Uma criança só sente. E Michael sentiu tudo: a pressão, a cobrança, a ausência de colo, a saudade de uma infância que ele via nos outros meninos da rua e que nunca foi dele. Ele carregou isso, calado, com um sorriso no rosto, porque sorrir era parte do espetáculo. Tem gente que nasce com uma luz tão grande que o mundo começa a usar essa luz antes que a pessoa saiba que a luz é dela. Michael era essa pessoa, e a criança ferida que ele foi nunca desapareceu de verdade. Ela só aprendeu a se esconder atrás do palco, atrás da música, atrás da fama que estava prestes a chegar, e que chegou grande demais, rápida demais, pesada demais para qualquer alma carregar sozinha. Mas como um menino quebrado vira o maior fenômeno cultural do século XX? Como essa criança, sem infância, sem colo, sem espaço para errar, vira alguém que move multidões inteiras só com a voz? É o que a gente vai entender agora. Tem coisas que a gente não consegue explicar só com técnica, não consegue explicar só com treino. Tem gente que abre a boca para cantar e algo acontece no ar. Algo que vai além do som, além da nota, além da melodia. Michael Jackson era assim. Não é exagero. É o que as pessoas que estavam na sala descreviam quando ele cantava ao vivo, sem microfone, sem efeito, sem palco. Era uma presença. Uma coisa que chegava antes da música e ficava depois que ela terminava. A voz era só a porta de entrada, porque tinha a dança também. E se você parar para assistir qualquer apresentação dele com atenção, não como fã, não como crítico, mas como alguém tentando entender o que está acontecendo, você vai perceber que o corpo dele não dançava como o corpo humano dança. Era outra coisa. Era como se a música entrasse nele e saísse em movimento, como se ele não estivesse interpretando a coreografia, mas sendo habitado por ela. O moonwalk chocou o mundo em 1983, mas o que chocou de verdade não foi o passo, foi a naturalidade, foi a leveza, foi a sensação de que aquilo não tinha sido ensaiado, que tinha nascido ali, naquele momento, daquele homem. Thriller, Billie Jean, Beat It. Discos que não eram só música, eram eventos, eram experiências coletivas, eram o tipo de coisa que as pessoas se lembram onde estavam quando ouviram pela primeira vez. E aqui o Espiritismo tem algo muito preciso a dizer. Dom não é sorte. Dom não é privilégio. Dom é compromisso. A doutrina espírita ensina que os talentos que a gente traz nessa vida foram conquistados em outras, que a alma não chega vazia. Ela chega carregada de tudo que já aprendeu, já sofreu, já construiu ao longo de muitas existências. O que Michael tinha não era só talento, era uma dívida de luz, uma responsabilidade de alma. E quanto maior o dom, maior o peso que vem junto. Quando Deus entrega uma voz assim para um homem, não entrega só aplausos, entrega uma missão, entrega um campo de prova, entrega um nível de exposição que pouquíssimas almas nesse planeta já experimentaram. E isso vale para você também. Não precisa ser Michael Jackson para ter um dom que cobra. O dom pode ser a sua paciência, a sua escuta, a sua capacidade de cuidar, de criar, de estar presente. Todo dom cobra. Todo talento tem um peso. A diferença é que o peso de Michael era visível para bilhões de pessoas. E é aqui que a história começa a ficar realmente pesada. Porque a fama que chegou junto com esse dom, essa coisa que o mundo inteiro deseja, que aparece em todo sonho de criança, a fama pode ter sido a maior armadilha espiritual que Michael Jackson jamais enfrentou. E a gente vai entender exatamente por quê. A gente cresce achando que a maior prova espiritual de uma vida é a pobreza, é a doença, é a perda. É aquele momento em que tudo desmorona e você precisa decidir se vai ficar de pé ou não. Ninguém fala sobre a prova que vem vestida de aplausos, mas ela existe e ela é brutal. Pensa comigo. Quando você está no fundo do poço, o mundo te deixa em paz. Ninguém espera muito de quem está caído, mas quando você está no topo, quando o seu nome é conhecido em todos os continentes,
quando a sua voz move multidões, quando o seu rosto aparece em cada televisão do planeta, aí a cobrança muda de tamanho, a exposição muda de tamanho, e o erro, quando acontece, muda de tamanho também. Michael Jackson chegou ao topo tão jovem, tão rápido e tão alto, que o mundo inteiro passou a ter uma opinião sobre quem ele deveria ser. A mídia queria um ídolo perfeito. Os fãs queriam um salvador. Os críticos queriam uma queda. E Michael, o homem real, a alma real, a criança ferida que nunca sarou de verdade, ficou espremido no meio disso tudo, tentando ser tudo para todo mundo, sem conseguir ser ele mesmo para ninguém. Isso é prova espiritual. Não é o sofrimento em si, é o que o sofrimento revela sobre a alma. É o que a pressão faz emergir do interior de uma pessoa quando ela não tem mais para onde correr. A doutrina espírita é clara sobre isso. Kardec ensina que a vida não pune, a vida educa. Que cada situação que a gente atravessa, por mais pesada que seja, tem uma função pedagógica. Que a alma não está aqui para passar bem, está aqui para crescer. E crescer dói. Agora imagina crescer com o mundo inteiro assistindo. Imagina cada tropeço sendo fotografado, cada mudança no seu rosto sendo comentada, cada decisão sendo analisada por pessoas que nunca te viram no olho, cada fase da sua vida virando manchete, piada, teoria da conspiração. Michael viveu assim por décadas, e aqui entra uma ideia que a maioria das pessoas não consegue engolir de primeira. Missão e expiação podem coexistir na mesma vida. A mesma existência pode ser ao mesmo tempo um campo de realização e um campo de reparação. A alma pode ter vindo para entregar algo gigantesco para o mundo e, ao mesmo tempo, precisar atravessar provas pesadas para saldar algo que ficou pendente em outras existências. Não é contradição. É complexidade espiritual. A lei de causa e efeito não é vingança, não é castigo. É equilíbrio. É a forma que o universo encontrou de garantir que nenhuma alma fique presa para sempre nos próprios erros e que nenhum acerto fique sem consequência também. Talento não é privilégio, é compromisso. Influência não é poder, é prestação de contas. Quanto mais visível a alma, mais exposta ela está ao teste. Quanto mais luz ela carrega, mais pesada a responsabilidade de não usar essa luz de forma errada. E Michael carregou uma luz que pouquíssimas almas na história da humanidade chegaram perto de carregar. Nem toda prova vem vestida de sofrimento. Algumas provas vêm vestidas de aplausos, de holofotes, de discos de platina e de multidões gritando o seu nome. E sabe o que é mais perturbador nisso tudo? Michael sabia. Em algum nível profundo, ele sabia que aquilo tudo era grande demais, que o peso era grande demais, que a expectativa era grande demais. Tem entrevistas em que ele fala sobre isso com uma lucidez que dói. Sobre solidão, sobre incompreensão, sobre a sensação de ser visto por todos e enxergado por ninguém. Uma alma que carrega missão grande demais para o tamanho da própria dor. E aqui, eu preciso parar e te fazer uma pergunta direta. Não sobre Michael, sobre você. Você tem um dom. Pode ser menor, pode ser diferente, pode não ter holofote nenhum apontado para cima. Mas você tem, e esse dom cobra. Ele fica quieto quando você ignora, mas ele cobra. Numa inquietação que não passa. Numa sensação de que você deveria estar fazendo algo diferente com a sua vida. Numa vontade que aparece de madrugada e some de manhã. O que você está fazendo com o dom que recebeu? Porque Michael teve que responder essa pergunta na frente de bilhões de pessoas. Você tem a sorte de responder ela em silêncio, no seu próprio ritmo, sem ninguém filmando. Mas a pergunta é a mesma, e a vida vai continuar fazendo essa pergunta, de formas cada vez mais altas, até que você responda. Michael respondeu da forma que pôde, com acertos gigantescos, e com erros que o mundo não perdoou. E é sobre esses erros, e sobre como a gente lida com eles espiritualmente, que a gente precisa conversar agora. Com coragem, sem defender, sem condenar. Vou ser direto com você agora, porque esse é o ponto do vídeo em que a maioria das pessoas ou fecha o coração ou abre demais, e os dois extremos fazem mal. Michael Jackson
Foi acusado de crimes gravíssimos envolvendo crianças, 2 vezes, em 1993 e em 2003. Eu não vou fingir que isso não aconteceu. Não vou varrer para baixo do tapete porque admiro a música dele. Não vou minimizar porque o assunto é desconfortável. Mas também não vou condenar. E vou te explicar por quê. Não como fã, mas como alguém que entende o que a doutrina espírita ensina sobre julgamento. Em 2005, Michael foi a julgamento. Com provas, com testemunhos, com um júri que analisou tudo durante semanas. E foi absolvido em todas as acusações. Isso é um fato jurídico. Não é opinião, não é defesa de fã, é o que aconteceu. Mas o Tribunal da Opinião Pública já tinha decidido antes. E continuou decidindo depois. Porque a mídia não trabalha com dúvida, trabalha com narrativa. E a narrativa de um ídolo destruído vende muito mais do que a narrativa de um homem absolvido. E aqui, o Espiritismo tem uma palavra muito precisa para dizer. A doutrina não nos autoriza a transformar a admiração em absolvição cega. Se Michael errou, e como ser humano, ele certamente errou em alguma coisa ao longo da vida, esses erros têm peso espiritual. Não escapamos das consequências das nossas escolhas. A lei de causa e efeito não tem exceção para famoso. Mas a doutrina também não nos autoriza a transformar a acusação em condenação eterna, porque julgamento pertence a Deus, não à mídia, não aos comentários da internet, não a mim, não a você. O Espiritismo pede algo que é muito difícil para a natureza humana. Pede equilíbrio. Pede que a gente olhe para o outro com os olhos da misericórdia, sem fechar os olhos para as sombras, mas sem apagar a luz que também existia. Michael Jackson fez música que tocou gerações. Isso é real. Michael Jackson foi um ser humano cheio de contradições, feridas e falhas. Isso também é real. As duas coisas existem ao mesmo tempo, e a gente precisa ser grande o suficiente para segurar as duas sem jogar fora nenhuma das duas. Não precisamos escolher entre o ídolo perfeito e o monstro. Essa é uma escolha falsa que a mídia criou, porque é mais fácil de vender. A verdade é sempre mais complicada e mais humana. O que a doutrina espírita nos convida a fazer é exatamente isso: olhar para o ser humano por trás do mito, com toda a complexidade que esse ser humano carrega, sem romantizar, sem destruir, e com a consciência de que cada um de nós, se colocado sob o mesmo nível de pressão, exposição e dor que Michael viveu, talvez não tivesse saído muito melhor. Isso não é desculpa, é empatia. E empatia é o começo de qualquer reflexão espiritual honesta. Mas enquanto a gente debatia, enquanto a mídia julgava e os fãs defendiam e os críticos atacavam, o relógio continuava andando. E chegou um dia que parou. Um dia que o mundo inteiro vai lembrar onde estava quando soube. 25 de junho de 2009. Você lembra onde estava quando soube? Porque tem datas que ficam grudadas na memória da gente de um jeito estranho. A gente não escolhe lembrar. A gente simplesmente lembra. O cheiro do lugar, a luz do dia, quem estava do lado. Essas datas entram na vida da gente sem pedir licença e ficam para sempre. O 25 de junho de 2009 foi uma dessas datas para metade do mundo. Michael Jackson tinha 50 anos. Estava no meio dos preparativos do que seria a maior turnê da sua carreira. This Is It. 50 shows em Londres. Uma despedida grandiosa. Uma volta ao palco depois de anos longe. A equipe estava animada. Os ingressos tinham esgotado em minutos. O mundo estava esperando. E então o coração parou. Parou num quarto de casa em Los Angeles, longe de qualquer palco, longe de qualquer câmera, longe de qualquer multidão. Parou de um jeito silencioso, quase discreto, completamente diferente de tudo que foi a vida dele. A notícia demorou algumas horas para ser confirmada, e quando foi, o mundo travou. Redes sociais colapsaram, televisões pararam a programação, pessoas que nem eram fãs pararam no meio da rua, olharam para o celular e ficaram sem conseguir processar, porque tinha algo naquilo que era grande demais para ser só a morte de uma celebridade. Era o fim de uma era. Era a sensação coletiva de que algo que parecia eterno tinha acabado de provar que não era. E aqui o Espiritismo entra com uma perspectiva que muda tudo. Não existe morte.
existe desencarnação. Existe a separação do espírito do corpo físico, esse instrumento temporário que a alma usa durante uma existência e que, quando cumpre seu papel, é simplesmente deixado para trás. O corpo de Michael Jackson parou. Michael Jackson não. A doutrina espírita ensina que a consciência continua, que tudo que foi vivido, sentido, construído e destruído durante essa existência acompanha o espírito na passagem. Que a alma não chega do outro lado vazia, ela chega carregada de tudo que foi. E aí vem a parte que pouca gente para pensar. Imagina chegar do outro lado carregando 50 anos de uma vida como aquela. Com tudo que foi lindo, com tudo que foi pesado, com as músicas que tocaram o mundo, com as acusações que nunca foram provadas, mas que ficaram grudadas no nome, com a criança ferida que nunca sarou, com o pai severo, com a solidão, com os bastidores gritando enquanto o palco aplaudia. Imagina chegar do outro lado e, pela primeira vez em 50 anos, ter silêncio de verdade. Sem câmera, sem microfone, sem multidão, sem manchete, só a alma, sozinha, diante de tudo o que viveu. A doutrina chama isso de despertar da consciência, esse momento em que o espírito, liberto do corpo, começa a enxergar a própria trajetória com uma clareza que não estava disponível aqui, sem as distorções do ego, sem as defesas que a gente constrói para sobreviver, sem a névoa da dor que turva a visão. É um momento de verdade absoluta. E para uma alma que viveu uma vida tão intensa, tão contraditória, tão exposta quanto a de Michael Jackson, esse despertar não deve ter sido suave. Mas o que acontece depois desse despertar? O que a consciência encontra quando finalmente para de fugir e se vê de frente? É o que a gente vai entender agora. E é mais profundo do que qualquer coisa que a mídia alguma vez disse sobre ele. Quando a gente fala em tribunal, o pensamento vai direto para uma imagem: juiz, réu, acusação, defesa. Alguém decidindo o destino de outro alguém. Mas o tribunal que o Espiritismo descreve não funciona assim. Não tem juiz externo. Não tem acusação vinda de fora. Não tem ninguém apontando o dedo de cima, dizendo o que foi certo e o que foi errado. O que existe, e isso é ao mesmo tempo libertador e aterrorizante, é a alma diante de si mesma. Diante de tudo que fez, de tudo que deixou de fazer, de tudo que sabia que deveria ter feito e não fez, de tudo que fez achando que estava certo e que, com a clareza que vem depois da desencarnação, percebe que não estava. Sem filtro, sem defesa, sem advogado, só a verdade. E para Michael Jackson, essa verdade era enorme. Era uma vida inteira de contradições, de grandezas e de sombras, sendo vista de uma vez, com total clareza, sem a névoa da dor e do ego que turva a visão aqui do lado de cá. Pensa no que isso significa. Cada criança que ele alegrou, cada show que virou memória afetiva para milhões de pessoas, cada música que salvou alguém num momento escuro, cada gesto de generosidade que a mídia nunca filmou, e eram muitos documentados por quem estava perto. E também porque o Tribunal da Consciência não escolhe o que mostrar, cada erro, cada decisão tomada por medo, cada vez que a dor foi maior que a lucidez, cada consequência de escolhas feitas por um homem que carregava feridas de criança num corpo de adulto famoso. Tudo isso, de uma vez. Isso é o Tribunal da Consciência. E sabe o que a doutrina espírita diz sobre esse momento? Que ele não é punição, é educação. Que o objetivo não é destruir a alma, é mostrar para ela com amor e com clareza o que ainda precisa ser trabalhado, o que ainda precisa ser reparado, o que ainda precisa ser aprendido. A multidão julga por manchetes. Deus educa pela consciência. Essa frase deveria ficar gravada em algum lugar onde a gente pudesse ler todo dia, porque a gente passa tanto tempo preocupado com o julgamento dos outros, com o que vão pensar, com o que vão falar, com o que vão postar, que esquece que o único julgamento que realmente importa é interno. É o que a alma faz de si mesma. Michael não vai responder à história, não vai responder à mídia, não vai responder aos fãs nem aos críticos, vai responder à própria consciência. E nós também vamos, cada um de nós, no tempo certo, do jeito certo, diante de tudo que foi a nossa vida.
Isso não é ameaça. É a coisa mais libertadora que existe. Porque significa que o julgamento dos outros, por mais barulhento que seja, não tem a última palavra sobre ninguém. Nem sobre Michael, nem sobre você. Me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo isso. Eu gosto de imaginar pontos de luz se acendendo pelo Brasil e pelo mundo inteiro enquanto essa mensagem chega em cada tela. Cada cidade que aparece aqui é uma alma que parou para refletir. E isso tem um peso espiritual que a gente nem sempre percebe, mas enquanto a gente fala sobre consciência, sobre tribunal, sobre o que a alma vê quando finalmente para, tem uma parte da história que a gente ainda não contou. A parte que acontecia enquanto o mundo aplaudia. A parte que ninguém via. A parte que Michael escondia tão bem que até hoje choca quem para olhar de perto. Porque o palco escondia muito. Escondia demais. Existe um tipo de solidão que ninguém fala sobre. Não é a solidão de quem está sozinho num quarto vazio. É a solidão de quem está rodeado de gente, de câmeras, de assistentes, de seguranças, de fãs gritando do lado de fora. E mesmo assim, sente que não tem uma única pessoa no mundo que realmente conhece quem ele é. Essa era a solidão de Michael Jackson. E ela era total. Nos bastidores das maiores turnês do mundo, enquanto a equipe finalizava os últimos detalhes antes do show, Michael ficava sozinho num cantinho. Não era pose. Não era mistério cultivado de estrela. Era um homem que não sabia como estar com as pessoas sem o palco no meio. Sem a música fazendo o papel do que ele não conseguia dizer com palavras. A música sempre foi a língua dele. A dança sempre foi a língua dele. Fora delas, Michael Jackson era uma pessoa profundamente perdida no mundo. E o mundo não sabia, porque o sorriso era perfeito. A performance era perfeita. A generosidade pública era real e era enorme. Michael doou fortunas para instituições de caridade. Visitou hospitais sem câmera. Pagou tratamentos médicos de crianças que nem conhecia. Tinha uma compaixão genuína pelo sofrimento alheio que vinha de um lugar real. Mas em casa, no silêncio, a história era outra. A insônia era crônica. Michael passava noites inteiras sem conseguir dormir. Não horas, noites. E quando o sono não vem, a mente vai para os lugares mais escuros. Vai para as memórias mais pesadas. Vai para as dores que a correria do dia consegue abafar, mas que a madrugada traz de volta com força total. Para tentar dormir, para tentar descansar, para tentar parar de sentir, Michael recorreu a medicamentos, cada vez mais fortes. Num ciclo que qualquer médico reconhece como perigoso e que qualquer alma reconhece como desespero. Não era fraqueza, era esgotamento. Tem uma diferença enorme entre querer desaparecer e querer parar de sentir. Quem nunca chegou num ponto em que a dor ficou grande demais para carregar, em que você não quer morrer, mas quer muito que aquele peso específico suma, talvez não consiga entender. Mas muita gente que está assistindo isso agora entende, porque já esteve lá. Há dores tão profundas que a pessoa não quer desaparecer, ela só quer parar de sentir. E Michael sentiu durante décadas uma dor que não tinha nome fácil. Não era só tristeza, não era só solidão. Era o resultado de uma criança que não pôde ser criança, de um adolescente que não pôde errar, de um adulto que não podia mostrar fraqueza, de um ícone que o mundo havia transformado em símbolo, e símbolos não podem sangrar. Mas ele sangrava, por dentro, todo dia. O Neverland foi uma tentativa de reconstruir o que nunca teve. Uma propriedade enorme com parque de diversões, zoológico, trilhos de trem, tudo que uma criança sonha. Michael construiu a infância que não viveu e morava dentro dela, porque lá dentro ele conseguia por alguns momentos ser um menino que nunca foi autorizado a existir. Isso não é loucura, é uma alma tentando sarar uma ferida com as ferramentas que tinha disponível. O espiritismo olha para isso com compaixão, não com julgamento, porque a doutrina entende que as feridas da alma não somem com a fama, não somem com o dinheiro, não somem com os aplausos. Ferida de alma sara com trabalho interno, com amor, com tempo, com ajuda. E Michael, cercado de pessoas, não tinha quase nenhuma dessas coisas de verdade.
Tem gente assistindo esse vídeo agora que se identifica com isso. Não com a fama, não com o dinheiro, mas com aquela sensação de estar rodeado e mesmo assim estar completamente sozinho. Com aquela dor que não tem nome, mas que ocupa espaço. Com aquele cansaço que não é físico, é de alma. Se você está nesse lugar agora, eu quero que você saiba uma coisa. Alma ferida não é alma perdida. Dor não é condenação. E o fato de você estar aqui, ouvindo isso, já diz algo sobre você. Diz que alguma parte sua ainda está procurando luz. Continua procurando. Mas tem algo nessa história que ainda não foi dito. Algo que vai mudar a forma como você enxerga não só Michael, mas a si mesmo. Porque Michael Jackson não revela só quem ele foi. Ele revela quem a gente é. E isso é o que vem agora. A gente chegou num ponto do vídeo em que eu preciso virar essa história. Porque até agora a gente ficou olhando para Michael. Para a vida dele, para a dor dele, para a missão dele, para a queda dele. E faz sentido. É uma história poderosa. É uma alma complexa. É um caso que dá para estudar espiritualmente por horas. Mas se esse vídeo terminar só como um estudo sobre Michael Jackson, eu falhei. Porque o que Michael revela, quando a gente para de olhar para ele como ídolo ou como réu e começa a olhar como espelho, o que ele revela é sobre a gente. Pensa comigo. O mundo inteiro ficou fascinado por Michael Jackson durante décadas. Não só pela música, pelo que ele representava. Pela ideia de que um ser humano podia ter um dom tão grande, uma luz tão visível, uma capacidade tão rara de tocar o coração das pessoas. A gente ficou fascinado porque reconheceu algo. Não a fama, não a dança, não os discos de platina. A gente reconheceu a missão. Essa sensação de que existe algo que a pessoa veio fazer e que quando ela faz, o mundo para ouvir. A gente reconheceu isso em Michael porque, no fundo, a gente sente que tem algo assim dentro da gente também. Menor, diferente, sem holofote, mas presente. E é aqui que a pergunta muda de endereço. Não é mais qual era a missão de Michael Jackson. A pergunta é: o que você está fazendo com o dom que recebeu? Pode ser a sua capacidade de ouvir quando todo mundo fala. Pode ser a sua habilidade de cuidar das pessoas sem esperar nada em troca. Pode ser a sua forma de criar, de ensinar, de estar presente num momento em que alguém precisava e você foi. Pode ser a sua persistência silenciosa num caminho que ninguém está vendo, mas que está construindo algo real. Todo dom tem um destinatário. Toda missão tem um campo. E o campo não precisa ser um estádio com 80 mil pessoas. O campo pode ser a sua casa, o seu trabalho, a sua família, a pessoa que você vai encontrar amanhã, que precisa de exatamente o que você tem para oferecer e que você nem sabe ainda que vai encontrar. O Espiritismo ensina que missão não é exclusividade de grandes nomes. É responsabilidade de toda a alma encarnada. Cada um de nós veio aqui com algo a fazer, com algo a reparar, com algo a entregar. E a vida vai continuar perguntando, de formas cada vez mais altas, cada vez mais urgentes, o que você está fazendo com o que recebeu? Michael respondeu com tudo que tinha, com os acertos gigantescos e com os erros humanos, com a música que tocou gerações e com as sombras que ele não conseguiu curar sozinho. E você? Como está a sua resposta? Se esse vídeo está tocando algo em você, se você chegou até aqui e sente que tem algo aqui que é seu, que fala diretamente com a sua história, inscreve-se nesse canal. Porque essa corrente de luz que a gente está construindo aqui precisa de você dentro dela. Cada inscrição é uma alma a mais nessa rede. E redes de alma têm um poder que a gente não consegue medir. Mas a história de Michael ainda não acabou. Porque queda não é fim. E é exatamente isso que a gente precisa entender agora, que o pior capítulo de uma vida não é nunca a última palavra sobre ela. Tem uma mentira que a cultura popular repete tanto que a gente começa a acreditar que é verdade. A mentira de que a queda define a pessoa. De que o erro mais grave, o momento mais sombrio, o capítulo mais pesado é o que fica, é o que representa, é o que vai ser lembrado quando tudo acabar. Michael Jackson viveu essa mentira na pele. Porque o mundo tem uma memória seletiva e cruel, que guarda o escândalo,
com mais cuidado do que guarda a canção, que lembra do julgamento mais rápido do que lembra do thriller, que encontra mais conforto na queda do ídolo do que no legado que ele deixou. Mas o Espiritismo diz uma coisa diferente, e diz com uma clareza que reconforta de um jeito que poucas coisas conseguem. Você não está condenado ao seu pior capítulo. Nenhuma alma está. Nenhuma existência se resume ao momento mais escuro que ela atravessou. Porque a doutrina espírita entende que a vida, essa vida e as que vêm depois, é um processo. É uma caminhada longa, feita de avanços e recuos, de acertos e reparações, de quedas e recomeços. Reparação é um conceito central no Espiritismo, e ele não é pesado, é libertador. Significa que nada está perdido de vez, que o erro pode ser corrigido, que a dívida pode ser saldada, que a alma tem tempo e tem ajuda para fazer diferente o que fez errado. Michael vai reparar o que precisa ser reparado, no tempo dele, no plano em que ele estiver, com a misericórdia de um Deus que não condena, que educa, que não abandona, que espera. E você também, seja lá qual for o seu pior capítulo, o erro que você não consegue perdoar em si mesmo, a decisão que você tomou e que ainda pesa, a pessoa que você magoou e que você não sabe como reparar, esse capítulo não é a última palavra sobre você. Nunca foi, nunca vai ser. O perdão começa quando a alma para de se defender e começa a se enxergar com honestidade. Não com crueldade, com honestidade. Existe uma diferença enorme entre se punir e se responsabilizar. Punição paralisa, responsabilidade move. Michael foi um homem que o mundo não deixou ser humano. E quando ele foi humano, quando errou, quando fraquejou, quando não conseguiu carregar tudo que o mundo colocou nas costas dele, o mundo não perdoou. Mas Deus não funciona como o mundo. Se essa mensagem chegou até você hoje, se algo aqui tocou uma ferida que você carregava sozinho, eu quero te convidar a fazer parte dessa corrente de uma forma concreta. O valeu demais é a forma que você tem de dizer que essa mensagem valeu, de participar disso com um gesto real. Cada apoio que chega aqui sustenta esse trabalho e permite que essa luz chegue em mais pessoas que precisam, porque tem muita gente lá fora carregando peso demais sozinha, e uma mensagem como essa pode ser exatamente o que alguém precisava ouvir hoje. Agora, numa última coisa, a mais importante de todas. Eu quero que você respire fundo agora. Não é figura de linguagem. Respira de verdade. Larga o peso dos ombros por um segundo. Solta o queixo. Deixa o corpo afundar um pouquinho onde você está sentado. Porque o que vem agora não é meu. Vem de um lugar mais alto. E eu só peço que você receba com o coração aberto. Que os bons espíritos que caminham ao seu lado estejam presentes nesse momento. Que os mentores de luz que acompanham a sua jornada, mesmo quando você não os vê, mesmo quando você duvida que existem, estejam aqui, agora, ao seu redor. Você carrega mais do que deveria carregar sozinho. Isso eu sei. Não porque eu te conheço, mas porque toda alma encarnada carrega. É a natureza dessa experiência. É o peso de estar aqui, nesse plano, tentando fazer sentido de uma vida que nem sempre explica a si mesma. Mas você não está sozinho nesse peso. Nunca esteve. E se hoje você chegou até esse vídeo, se algo te trouxe até aqui, seja o nome de Michael Jackson na thumbnail, seja uma inquietação que você não conseguia nomear, seja simplesmente a necessidade de ouvir alguma coisa que fizesse sentido, isso não foi acidente. Não existe acidente quando a alma está procurando. Existe direção, existe cuidado, existe a mão invisível dos que caminham com a gente, apontando para o próximo passo. Michael Jackson viveu uma vida inteira sob holofotes e morreu longe de qualquer palco. E o que ficou, o que sempre fica, não foi a fama, não foi o escândalo, não foi a manchete, foi a alma. E o que ela fez com a luz que recebeu. Quando as luzes do palco se apagam, permanece apenas a alma diante de Deus. Cuida da sua.